Livro de Jó, capítulo 30, a partir do verso 20. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão, resiste violentamente. Levantas-me sobre o vento, faz-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes, mas não estenderás as mãos para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, guardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol, levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos dragões, e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. Pelo que se tornou minha harpa em lamentação, e a minha flauta em voz dos que choram. Glória a Jesus. Podeis se assentar glorificando, exaltando a Deus. Eu não sei se eu vou conseguir descrever em palavras aquilo que Deus falou ao meu coração através desses versos de Jó. Mas me veio um livro onde soldados da Segunda Guerra, que eles eram escravos, eles estavam como pessoas de escravidão, pessoas que estavam prisioneiros na Segunda Guerra. E um homem psicólogo começou a olhar e ver, reparar, que alguns eles eram fortes, eram homens que tinham a sua estrutura óssea, homens de coração, muitas das vezes homens que tinham a física forte. Eles, com o tempo, eles acabavam morrendo. E homens que eram magros, homens que eram desnutridos praticamente, mas eles conseguiam sobreviver. E esse homem começou a fazer algumas perguntas, que ele estava preso também. E ele começou a fazer algumas perguntas e ele caiu em si, dizendo que alguns que estavam desnutridos, mas mesmo eles desnutridos, eles tinham propósitos, ele tinha uma esperança no seu coração, e é por isso que eles não morriam. E aqueles que às vezes aparentemente eram fortes fisicamente, eles não conseguiam se manter, mas acabavam sem propósito, sem um alvo, e eles acabavam se morrendo dentro do campo de concentração. E eu fico imaginando alguém como eu e você, que nós temos uma esperança viva, que é Jesus Cristo. Como que nós poderíamos sobreviver no meio de algo que está acontecendo que nunca aconteceu? Eu venho perguntando para alguns senhores, algumas pessoas que são mais velhas, se eles lembram de algo que aconteceu dessa parte em algum momento das suas vidas. Eles falam não. Nunca ninguém imaginou que ia acontecer isso. Primeiro, nós sabemos que está começando o fim, né? O Apocalipse está começando a se montar. Todos nós sabemos disso, não precisa nem nós sermos aprofundados no Apocalipse. Nós sabemos que já está começando o fim, se está tudo arquitetado, as coisas já estão se ajuntando. Mas como que nós vamos sobreviver em meio a algo que está acontecendo? Pressão psicológica, pressão por fora, pressão por dentro, pressão na mente, pressão dentro da família, pressão fora da família.
E algumas vezes nós imaginamos que é contra a carne ou contra o sangue, porque nós ficamos ansiosos, nós ficamos algumas vezes com a mente voltada para aquilo que nós estamos vendo, e nós esquecemos, assim como o Jó se esqueceu, que a luta dele não é contra a carne nem contra o sangue, que Deus precisava revelar para ele que existia algo além daquilo que ele via, algo espiritual, que ele não conseguia ver e nem entender, nem compreender. Jó era um homem temente a Deus, religioso, zeloso, respeitado socialmente. Ele era juiz, mas a sua religiosidade não deixava conhecer Deus profundamente. Ele era um homem que, antes mesmo dos seus filhos irem a algumas festas ou irem para a casa do outro, ele sacrificava para os seus filhos, se acaso eles viessem a pecar contra Deus. Para você entender que ele não entendia a profundidade da palavra de Deus, que ninguém pode salvar ninguém. Ainda que você possa dizer, interceder sim. Nós podemos interceder pelos filhos, pelos pais, pelos avós, pelos irmãos, pelos tios, pelos sobrinhos. Mas não podemos salvar ninguém. A ideia de Jó para com Deus era superficial. Ele era um homem super religioso, mas ele era superficial. Então Deus permitiu algumas coisas acontecerem na sua vida para ele entender que bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus propósitos pode ser impedidos, e que todas as coisas que Deus pensa, todos eles vão se cumprir na minha vida e na sua vida. Mas que nós não devemos ser superficiais no nosso intimidade, na nossa intimidade com Deus, na nossa intimidade com Jesus, na nossa intimidade com o Espírito Santo. Porque quando nós somos superficiais, nós somos religiosos. E Deus queria uma profundidade. Deus queria ser um Deus para Jó, que não somente ele queria ouvir falar de um Deus, mas ver, ter um relacionamento com Deus, ter algo que é profundo, algo que é maior do que nós virmos na casa de Deus, orar, buscar a Deus superficialmente. Mas ele queria ter um relacionamento, ele queria conduzir Jó para a sua vida. Não somente para essa vida, mas para uma vida eterna. Porque todo aquele que somente ouve falar, não tem condições de chegar até Jesus, de ver Jesus. Ele tem que passar por alguns processos, e Deus permitiu. Assim como Jó passou por alguns processos, nós passamos por alguns processos para que nós venhamos a nos aprofundar na sua palavra, nos aprofundar com o relacionamento com Deus, nos aprofundar para que nós venhamos a ter a vida eterna, sermos justificados pela fé, não somente sermos religiosos dentro da casa de Deus, não somente sermos religiosos na intercessão, mas que nós venhamos a ter um entendimento maior de Deus, uma profundidade da sua palavra e uma profundidade da intimidade com Deus. Então Deus às vezes permite algumas coisas. Jó, ele confiava, se nós começarmos a ler, ele confiava no seu dinheiro, ele confiava na sua religiosidade, na sua influência, na sua força humana. Ele às vezes confiava até em ser um homem correto, porque ele começa a falar, Deus, será que a sua justiça é reta mesmo? Será que tudo isso que o Senhor faz é certo? E ele começa a indagar a Deus em várias coisas, em várias situações, ele começa a fazer algumas perguntas. E ele fala em alguns versículos que Deus tinha humilhado ele. E eu comecei a pensar como Deus levou Israel, e ele começa a dizer, através de Moisés, dizer assim: eu mesmo humilhei vocês durante esses 40 anos para ver o que é que vocês tinham dentro do coração de vocês. Se vocês iam me louvar, me engrandecer, cultuar pelo que eu posso te dar ou pelo que eu sou para a vida de vocês. E Jó, ele também começou a falar com Deus, a indagar, ainda que ele não blasfemou, não falou, não negou o nome de Jesus, mas chegou um tempo que ele começou a lutar com Deus através de algumas indagações, de algumas perguntas. E eu até entendo, porque nós também somos assim. Nós
falamos, pregamos, dizemos, falamos da palavra de Deus, até aconselhamos outras pessoas, mas quando vem esse vento para a nossa casa, quando vem esse vento para a nossa alma, quando vem esse vento para a nossa vida, nós mesmos começamos a indagar a Deus, começamos a fazer algumas perguntas para Deus, mas essas perguntas não podem ser uma pergunta religiosa, mas uma pergunta que venha aprofundar para que Deus venha te responder. E Deus humilhou a Jó, assim como humilhou a Israel. Mas eu comecei a indagar a mim mesmo e falei assim: Deus, eu prefiro a humilhação do Senhor do que a humilhação que vem do Egito. Porque o Egito, ele começa a trazer Israel para dentro do Egito, começa a dar de comida, dar de beber, começa a tratar bem, mas com o tempo ele começa a chicotear. Com o tempo ele faz com que o povo comece a fazer as coisas e cidades para eles. Com o tempo ele começa a escravizar eles. E é isso que o inimigo faz com que nós venhamos a ser seduzidos por ele. A um primeiro momento ele dá algumas coisas, a um segundo momento ele dá outras coisas, a um terceiro momento ele dá várias coisas, mas a um quarto momento ele começa a escravizarmos, começa a fazer chicotearmos, começa a fazer com que nós venhamos a fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Nós ficamos sem propósito, e quando o homem de Deus, que é chamado de Deus, que é justificado por Deus, ele tem dentro do coração que ele quer servir a Deus, ele entra num vácuo, quando ele percebe que ele está indo no caminho do inimigo. Porque às vezes nós imaginamos que quando nós estamos fazendo o bem, ou as coisas certas, ou aquilo que aparentemente não é pecado, já nós estamos fazendo a vontade de Deus. E nem sempre é assim. A vontade de Deus algumas vezes são contrário à minha vontade. Ainda que eu queira fazer o bem, Deus fala assim: não é isso que eu quero que você faça, eu quero que você faça outra coisa. Mas dentro do nosso coração nós entendemos aquilo que Deus está falando. Mas o homem é tão rebelde, o homem às vezes é tão orgulhoso, que ele começa a fazer a sua própria vontade, seguir o seu próprio caminho, e dizendo para Deus: eu estou fazendo o que é certo, e dizendo para Deus: eu estou fazendo o que é bom. Mas Deus está falando assim: quando eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês pelo lado mais longe, eu tirei vocês pelo lado que é contrário daquilo que vocês pensam, para que vocês viessem a entender que quando os filisteus viessem de encontro com vocês, vocês fossem fortificados, no momento certo vocês iam ter uma batalha. Mas às vezes nós somos como Israel, nós queremos andar pelo caminho que nós mesmos pensamos. A Bíblia nos diz que a nuvem ia diante deles, e aquilo é a representação do Espírito Santo. Eles tinham que andar debaixo da nuvem, não debaixo do seu próprio pensamento, não debaixo daquilo que eles mesmos pensavam, não debaixo do seu próprio orgulho, porque às vezes nós tomamos a nossa vida de volta e falamos: não, eu vou seguir a minha vida. Ainda que nós percebamos que Deus está falando assim: eu quero que você vá para o outro lado. Mas o nosso orgulho algumas vezes faz com que nós venhamos a seguir o nosso próprio pensamento, o nosso próprio jeito. E a Bíblia nos diz assim que nós devemos depender totalmente de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que nós devemos depender totalmente daquilo que o Pai está falando para mim e para você. Ainda que nós venhamos a falar assim: livra de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade e não a minha. E às vezes nós somos rebeldes, seguimos pelo nosso próprio pensamento, nosso próprio jeito, e não conseguimos entender ou compreender aquilo que Deus está falando, para que nós venhamos a seguir o caminho que Ele falou. E às vezes nós somos rebeldes e continuamos andando naquilo que aparentemente ao nosso próprio olho é bom. Mas eu tenho para mim que todo ser humano, dentro do seu coração, sabe que não está seguindo o caminho certo, ainda que pareça ser bom, ainda que pareça ser aos nossos próprios olhos, porque Deus é um Deus de sinais. Ele nos mostra,
Ele faz com que nós venhamos a entender e compreender através dos seus sinais. Ele faz com que nós venhamos a entender através de uma palavra. Ele faz com que nós venhamos a entender sutilmente, mas o homem que é espiritual compreende bem essas coisas. Ele compreende todas as coisas que estão em sua volta. É por isso que nós devemos ter uma amizade, um aprofundamento com Deus, para que nós não venhamos a ser superficial e religioso, porque o religioso não consegue chegar ao céu. E Deus está trabalhando ao meu coração e ao seu, para que nós venhamos aí para a terra que emana leite e mel. Nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos. E Deus está trabalhando conosco para que venha nos levar para o céu. Às vezes nós imaginamos algumas coisas, ainda que algumas vezes nós imaginamos que estamos andando no caminho correto, no caminho certo. Deus está falando algumas coisas, porque eu não preparei isso. Ainda que nós imaginamos que nós estamos andando no caminho que Deus já falou para você que não é, já disse, já repetiu, ainda que dentro do seu coração você tenha falado assim, olha, esse caminho, e você quer algumas vezes fazer com que as outras pessoas venham falar para você, olha, esse caminho é o correto, olha, esse caminho é o que Deus está falando para você caminhar, porque algumas vezes a cruz está tão pesada, que nós deixamos cair ela, mas a Bíblia nos diz que o Espírito Santo vai nos ajudar a andar no caminho que Deus falou para nós andarmos, para que nós venhamos a chegar até a cruz do Calvário e dizer assim, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu não posso viver mais, nesta terra eu não posso mais viver, mas Cristo viver em mim e me seguir, e fazer com que eu venha a seguir o caminho que Ele disse para mim seguir, não o caminho do meu próprio pensamento, do meu próprio jeito. A Bíblia nos diz que Jó entrou em medo e pavor, e eu entendo muitas das vezes o medo e o pavor que Jó teve, porque algumas vezes quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, o medo, o pavor, vai fazer com que nós venhamos a gritar, a dizer, Deus, cadê o Senhor nesse momento? Porque quando a Bíblia nos diz que quando Deus levou Israel até o Mar Vermelho, de frente ao Mar Vermelho, o povo começou a clamar, o povo começou até a murmurar contra Moisés, mas a Bíblia nos diz que eles foram guiados pela nuvem, eles foram guiados pelo Espírito Santo até o Mar Vermelho, e ali Deus tinha que garantir, através da sua poderosa palavra, a abertura do Mar Vermelho, ou eles passar por cima, porque Deus nunca vai guiar o seu povo para um lugar onde eles venham a falecer, para um lugar onde eles venham a morrer. Ele vai sempre guiar o seu povo para provar o seu povo, mas para que o seu povo venha a ser vitorioso diante das batalhas, diante das guerras. Ele sempre vai guiar o seu povo para provar e ver aquilo que está dentro do coração, para que nós venhamos a confiar em Deus, para que nós venhamos a desfrutar da intimidade com Deus, a desfrutar de um testemunho com Deus, porque algumas vezes nós andamos através do nosso próprio pensamento, nós não conseguimos ter um testemunho de Deus. Nós só vamos conseguir ter um testemunho e falar, olha, Deus fez tal coisa na minha vida, quando Ele te guiou. Lembra quando Jesus falou assim para os discípulos, entra dentro do barco, vocês vão atravessar o mar. Novamente Deus estava impulsionando aqueles discípulos a atravessar o Mar Vermelho. E novamente era Deus impulsionando aqueles discípulos a atravessar o mar. E novamente o vento veio contrário, o pavor veio, o medo veio. E novamente Jesus, dentro do barco, Ele repreendeu o mar e repreendeu o vento. E aqueles discípulos disseram assim, que homem é esse, que até mesmo o vento e o mar o adoram, até mesmo o vento e o mar o respeitam. Ele devia entender e compreender o que era Jesus. Até aquele momento eles não conseguiam entender a grandeza de Jesus. Até aquele momento não conseguia compreender aquilo que é Jesus.
porque eles imaginavam que Jesus era um profeta, mas ao mesmo tempo Jesus começava a fazer coisas que somente o Messias ia fazer. Mas ainda dentro do coração deles havia dúvida, dentro do coração deles havia, às vezes, algumas coisas que, será que é mesmo? Porque somente basta 40 dias nós estarmos dentro de uma prisão, assim como o profeta disse, vai lá e pergunta para Jesus se é ele mesmo ou se vai vir outro. Porque só basta alguns dias nós estarmos presos, que nós já começamos a duvidar da grandeza de Jesus. Basta nós estarmos alguns dias em prova, basta nós estarmos alguns dias em vento contrário, que nós já começamos a duvidar da existência de Deus. João Batista, 40 dias ele ficou preso, e ele mesmo disse, lá vem Jesus, vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas 40 dias ele ficou preso e já começou a duvidar dentro do seu coração. Vai lá e pergunta para ele, se é ele mesmo ou se vai vir outro. E ele disse assim, mandou os discípulos falarem para ele, fala para ele que os cegos veem, os coxos andam, e é pregado aos pobres o Evangelho. E às vezes nós somos assim, até mesmo algumas provas nós começamos a duvidar da existência de Deus, a duvidar que Deus está nos guiando, a duvidar que Deus está mesmo falando conosco, porque é um relacionamento com Deus. Alguns que já têm alguma experiência, assim como Jó era religioso, mas somente ouvia falar de Deus. E Deus quer que nós venhamos a enxergá-lo. Vamos ter um relacionamento profundo com Deus, somente quando nós não começarmos a duvidar mais. Pedro, certa vez, Jesus disse assim, quem é que você diz que eu sou? Pedro disse assim, tu és o Messias, o Cristo. Mas essa revelação não é da carne, não é do sangue, não é de ler a palavra, é o Espírito Santo vem ao nosso coração e diz, esse é o Filho amado, quem me comprazo. Esse é o Filho amado em que você tem que morrer por ele, e nunca você deve negar o nome dele. Mas algumas vezes nós começamos a duvidar até mesmo da existência de Deus, até mesmo daquilo que Deus está nos impulsionando a andar, por causa das provações, por causa do vento contrário, por causa daquilo que está acontecendo nas nossas circunstâncias. E algumas vezes nós começamos a duvidar da existência de Deus. Me lembro uma vez, em um homem teólogo muito respeitado no país, eu vi um testemunho dele dizer assim, que ele começou a ler tantos livros, porque ele fez um mestrado de teologia, e ele leu tantos livros que um outro teólogo que estava ensinando ele, já de propósito, que esse teólogo ele era ateu, ele deu alguns livros que ele começou a ler, e ler, e reler, e ler, ele começou a duvidar da existência de Deus, e ele é um homem muito respeitado, e ele começou a dar esse testemunho e falar assim, olha, eu comecei tanto a ler esses livros que esse professor me deu, de propósito, que eu comecei a duvidar da existência de Deus dentro do meu coração. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque às vezes nós começamos a duvidar daquilo que Deus falou para nós fazermos, nós começamos a duvidar daquilo que Deus, a porta que Deus abriu. Isso é um perigo porque às vezes nós começamos a duvidar até mesmo da moral da palavra, nós começamos a duvidar até mesmo da salvação, nós começamos a duvidar de várias coisas e o homem sem foco acaba morrendo espiritualmente. Isso é um perigo, porque o inimigo está minando algumas vezes a nossa fé, mas a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas que nós venhamos a tomar todo o poder de Deus, a armadura que vem da tua palavra, a capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da lei, o escudo da fé, que nós venhamos a calçar o evangelho da paz, nós venhamos a entender que a nossa luta não é contra um ser humano. E Jó começou até mesmo a lutar com os seus amigos, a brigar com os seus amigos, porque ele não entendia ainda algo que era espiritual. Ele não sabia que a luta dele não era humana, ele não sabia que a luta dele não era aquilo que, a circunstância que estava acontecendo em sua volta. Ele não imaginava ainda que as coisas que estavam acontecendo em sua volta não era a luta original, mas a luta original era quando
O Satanás chegou até Deus e falou assim: será que esse homem, se você tirar tudo que é dele, ele continua te adorando, ele continua te glorificando, ele continua bendizendo o teu santo nome? Então, nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. E Satanás começou a indagar a Deus e falar com Deus, e Deus permitiu Satanás tocar em várias coisas da sua vida, para ele entender que Deus é poderoso, que Deus ele faz com que nós venhamos a entender as coisas espirituais, não as coisas circunstanciais, aquilo que está em nossa volta, mas que tinha algo maior, mas que tinha algo que nós não conseguimos entender e enxergar com nossos olhos, mas que tem uma luta muito maior que está em nossa volta, que é muito mais real daquilo que nós estamos vendo, porque isso que nós estamos vendo é passageiro. O que vai ficar é o espiritual. Aquilo que é espiritual vai ficar para sempre, e tudo isso que nós estamos vendo vai acabar. Então o que é real, na verdade, é o que é espiritual, não o que nós estamos vendo. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos viver por fé, e não por aquilo que nós vemos, porque a fé é algo que é eterno, mas aquilo que nós vemos é passageiro. Então nós devemos entender e compreender uma luta espiritual que é das nossas circunstâncias, que algumas vezes é para que nós venhamos a fazer, outras vezes é para que nós venhamos a clamar, a buscar a Deus. E Jó diz assim: olha, o Senhor não consegue mais ouvir o meu clamor, o Senhor não está ouvindo mais as minhas palavras, o Senhor não está mais querendo me ouvir. E a Bíblia nos diz de uma mulher viúva que vai até o juiz iníquo, que não teme a Deus e não respeita os homens, e ela começa a buscar a justiça através daquele juiz, e começa a falar: eu quero que o Senhor venha fazer justiça na minha causa, eu quero que o Senhor venha fazer justiça na minha causa. E Jesus pega e diz, aconselhando-nos a dizer que nós devemos orar sempre e nunca desistir, insistir, persistir, continuar, porque algumas vezes nós oramos uma vez, duas vezes, na terceira vez nós começamos a desistir, nós começamos a parar, sendo que Deus está falando assim: continua, insiste, persiste, continua. Aquela mulher Ciro-fenícia começou a clamar, a orar e buscar Jesus, 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 e chegaram, os discípulos disseram assim: despede ela, faz com que ela vá embora, ela está perturbando. E ela continuou a clamar da mesma forma, porque ela tinha uma filha que estava endemoniada dentro da sua casa. Então nós devemos clamar, insistir, continuar, persistir, fazer com que, como essa viúva, orando, buscando em Deus, para que nós não venhamos a desistir daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Algumas vezes nós desistimos no meio do caminho, porque nós achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Nós paramos no meio do caminho, nós desistimos, porque a luta é espiritual e algumas vezes nós devemos fazer força. A Bíblia nos diz que quando Josué rodou 7 vezes em volta de Jericó, a Bíblia nos diz, alguns comentaristas falam que ali tinha vários quilômetros, e aqueles homens faziam muita força, andavam vários quilômetros em volta daquela cidade, para que venha aquele muro se cair. Então às vezes nós fazemos força, tanto física, do entendimento, da nossa alma, às vezes até mesmo nosso psique, nós temos que fazer com que nós venhamos a adorar a Deus com todo o nosso entendimento. É por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos adorar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, para que nós venhamos a compreender as coisas espirituais. E às vezes nós fazemos até força física, para que nós venhamos a buscar a Deus. Porque se nós não fizermos um impulsionamento, falar assim: eu vou acordar de madrugada para orar, eu vou buscar a Deus, pela nossa própria vontade, nós nunca buscamos. Às vezes precisa acontecer algumas coisas na nossa vida para que nós venhamos a ter um aprofundamento com Deus. Às vezes Deus permite algumas lutas, algumas batalhas, para que nós venhamos a se aprofundar e não ter somente um relacionamento superficial com Deus. Porque Deus quer que nós venhamos a conhecer de enxergar, não somente de ouvir.
Às vezes nós só estamos ouvindo a sua palavra, nós não estamos o enxergando, porque quando nós enxergamos a tua palavra, enxergamos a Ele, espiritualmente dizendo, nós começamos a entender profundamente a sua vontade. E assim como Jeremias falou assim, eu queria parar de pregar, eu queria parar de pregar porque esse povo só sabe me apedrejar, esse povo só sabe colocar eu dentro de um poço, esse povo só sabe falar mal de mim, mas a sua palavra queima dentro de mim e eu não consigo ficar quieto, eu não consigo ficar calado, a tua palavra queima dentro de mim. E algumas vezes ele é como Jó, ele se indaga, ele fala assim, o Senhor me enganou. Jeremias foi da mesma forma que Jó, o Senhor me enganou. Eu preguei, falei, disse 40 anos, mas chegou um momento em que eu estou cansado, chegou um momento em que esse povo não se converte, chegou um momento em que eu estou exausto, mas dentro do poço, onde aquele povo colocou, era o lugar mais seguro do país, porque chegou um momento em que a cidade foi avassalada, foi destruída, e dentro do poço ali estava um profeta que estava seguro na mão de Deus. E algumas vezes nós somos como Jeremias, indagamos a Deus, falamos, dizemos, fazemos perguntas, mas chega um momento em que Deus nos mostra quanto Ele nos ama. É por isso que a palavra de Deus nos diz assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É por isso que a palavra de Deus diz que o seu amor é profundo para conosco. Nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nem a comida, nem a nudez, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada vai te separar do amor de Deus. Mas que nós venhamos a compreender espiritualmente a nossa luta dentro do nosso coração. As indagações, as perguntas. Às vezes Ele fala para você que você venha ter um relacionamento mais profundo com Deus. Venha para as águas mais profundas, porque às vezes nós somos como Pedro, que nós estamos ali no raso, somente ouvindo falar, ouvindo Jesus falar das pregações, somente ouvindo falar da palavra, mas quando nós vamos para um mar alto, nós jogamos a rede e colhemos o peixe, nós entendemos que Deus é quem comanda os peixes, nós entendemos é que Deus faz com que nós venhamos a testemunhar dos seus milagres na nossa vida, porque aquilo que eu faço com a minha própria força, isso não é milagre, aquilo que eu faço com o meu próprio jeito, isso não é milagre. Milagre é quando Deus faz com que nós venhamos até o mar alto, nós jogamos a rede, e nós vemos que há pouco tempo nós jogamos uma rede e não veio nada de peixe, mas ao mesmo tempo que Jesus falou para eles, vai até o mar alto, eles jogaram a rede, veio e colheu muitos peixes, para 2 barcos. Então nós viemos a entender e compreender que o jeito de Deus para a minha vida e a sua vida, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele tem que controlar tudo, Ele tem que dizer tudo, Ele tem que falar tudo para mim e para você, a forma que nós vamos viver, para que nós não venhamos a ser enganados, indagados pelo inimigo, porque ele é muito sutil nas coisas. Nós estamos vendo que o mundo está se arquitetando para o final. Não precisa ter um aprofundamento de escatologia. O mundo está se arquitetando. E se nós não tivermos aprofundamento na sua palavra, se nós não tivermos um aprofundamento com a intimidade com Deus, até mesmo aqueles que eram escolhidos, o inimigo vai conseguir enganar, a Bíblia diz. Então que nós venhamos a ter um aprofundamento maior com Deus. Às vezes essa luta, essa tempestade, às vezes esse vento contrário que está acontecendo na sua vida, é somente para você entender as coisas espirituais, somente para você entender que há algo maior, que não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o seu irmão, não é contra a sua irmã, não é contra o próximo, não é contra o seu pai, contra a sua mãe, não é a ideia dele que é diferente,
Mas o homem natural nunca vai compreender as coisas espirituais. O que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas em sua volta. Mas somente nós vamos ser espirituais quando nós nos aprofundarmos com Deus. Quando nós fizermos um diário com Deus. Todo dia nós fazemos como aquela viúva, chegarmos até Jesus e falar: Jesus, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, porque é isso que Jó começou a fazer, que ele entendeu no último capítulo 42, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedidos, nenhum dos propósitos de Deus para a sua vida pode ser impedido, nada, nem o inimigo, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu amigo, nem o seu inimigo, ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe qual que é o único que pode impedir aquilo que Deus prometeu para a sua vida? Eu mesmo. Eu mesmo. Se eu não andar conforme Deus falou, a terra prometida eu não vou conseguir ver. Se eu não andar e fazer com que Deus venha moldar o meu coração a parar de ser rebelde, eu mesmo vou impedir a promessa de Deus para a minha vida. Mas ninguém pode impedir a promessa que Deus fez para a sua vida. Mas se eu não obedecer a Deus, aí fica impossível, até mesmo Deus não quer. Porque alguns ficaram no meio do caminho, somente 2 entraram na promessa, Josué e Caleb, porque eles rasgaram as suas vestes e falaram: eu creio em Deus, eu sei um Deus em quem eu tenho crido, e nós vamos entrar e vamos avassalar os gigantes, amém? Podeis se levantar? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma noite, Papai querido, o Teu nome foi glorificado, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus nós devemos, ó Pai querido, a Ti, Senhor. A Tua palavra diz que nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar os Teus filhos, Papai querido. Em cada um dos Teus filhos que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Papai querido, que o Senhor venha colocar a armadura do céu sobre nós, Papai querido, a armadura que nós não conseguimos ver, mas a armadura que vem do céu, colocando poder, Papai querido, sobre os Teus filhos, Senhor. O capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da lei, o escudo da fé, que é sobretudo, Papai querido, o escudo da fé, Senhor. Pai querido, que nós nunca venhamos negar o Teu nome, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha, Papai querido, em nome de Jesus, fazer com que nós venhamos a enxergar a Tua face, Senhor, espiritualmente dizendo, Senhor. Pai querido, então em nome de Jesus, que o Senhor, Papai querido, venha ser glorificado na nossa família, em cada um que lá estão, Papai querido, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha colocar os Teus anjos, que esta noite nós estamos intercedendo também por eles, ó Pai querido, que o Senhor venha salvar, curar, Papai querido, venha sarar, meu Deus, e que o Teu nome venha ser glorificado. Pai querido, alcança cada um que lá está, meu Senhor da glória, que nós estamos como uma viúva, que nós estamos como a mulher de Sirofenícia, Senhor, a mulher cananeia, Papai querido, que estamos intercedendo pelos nossos entes queridos que lá estão, que ainda estão ignorantes na fé, Papai querido, mas que o Teu nome vai ser glorificado, que o Teu nome vai ser exaltado, meu Deus e meu Pai. O Senhor vai libertar cada um deles e vai trazer para a Tua casa, porque os últimos dias já estão, Papai querido, aos nossos olhos. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha curar, meu Deus, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Amém e amém. As palmas do...